Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, eu gravei um vídeo sobre a necessidade de orarmos pelo povo afegão nesse momento tão difícil que eles estão passando naquele país depois da tomada do grupo terrorista Talibã. E pela graça de Deus, o vídeo alcançou mais de 100 mil visualizações, glória a Deus. E se você não assistiu o vídeo, ele vai aparecer aqui em cima nos cards, meus irmãos. E eu creio piamente que, segundo as Escrituras, nós devemos clamar, nos compadecermos dos nossos irmãos na fé. E realmente os cristãos que estão vivendo naquele país estão sob risco de morte e represálias. E fontes confiáveis como Portas Abertas, que é uma organização cristã internacional que atua em mais de 60 países, apoiando os cristãos que são perseguidos pela sua fé, eles divulgaram, meus irmãos, que os cristãos receberam um aviso diretamente do Talibã que eles seriam encontrados, mulheres e crianças. E segundo o Sat7, uma emissora que transmite uma programação cristã para o Oriente Médio, a África, os militantes talibãs estão retirando cristãos e pessoas consideradas etnicamente impuras do transporte público e matando elas no local. Cristãos no Afeganistão estão sendo mortos pelo Talibã se eles tiverem Bíblia em seus celulares. Olha isso, meus irmãos. E o presidente dessa emissora lá na América do Norte, Rex Rogers, ele disse essas palavras: "É incrivelmente perigoso agora para os afegãos ter algo cristão em seus telefones. O Talibã tem espiões e informantes em todos os lugares. E por ser muito perigoso buscar a companhia de outros cristãos, muitos crentes afegãos estão totalmente sozinhos, sem nenhum outro cristão com quem conversar", relatou Rogers. E essas notícias já foram traduzidas e também publicadas em nosso país em português. E o meu irmão em Cristo, o Caio Modesto, do canal Pregando as Escrituras, gravou um vídeo comentando sobre esse ocorrido, meus irmãos. E mesmo antes do grupo radical islâmico tomar o controle do país, o Afeganistão era o segundo lugar mais perigoso para os cristãos praticarem a sua fé, atrás somente da Coreia do Norte, de acordo com a versão de 2021 publicada pela organização Portas Abertas. E meus irmãos, eu confesso que são notícias tristes que abalam o coração dos cristãos genuínos. São nossos irmãos na fé que estão passando por isso. Imagina, por exemplo, você ser parado em uma blitz por um terrorista e ele encontrar uma Bíblia em seu celular e você perder a sua vida por causa disso. E os radicais, eles sabem que a palavra de Deus é uma arma muito grande e muito poderosa contra o seu povo. E por isso eles fazem de tudo para que a verdade não seja propagada. Mas lembrando, meus irmãos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Satanás que está por detrás dessa religião ao longo dos anos, massacrando as pessoas. Maomé não é um profeta de Deus, mas sim um falso profeta que teve uma visão demoníaca. E ao longo da história da igreja, a proibição das escrituras foi o ataque mortal de Satanás. Na igreja primitiva, Satanás tentou parar a igreja de Cristo através da perseguição, martírio, mas quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja continuava a crescer. Era algo inacreditável para os imperadores romanos, porque perseguir e matar os cristãos, eles pensavam que iriam parar essa seita que eles consideravam, mas a igreja de Cristo continuava a crescer cada vez mais. E Tertuliano chegou a dizer em seu livro chamado Apologética, publicado 160 anos depois de Cristo, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E assim tem sido ao longo da história dos cristãos, meus irmãos. Mas Satanás, ele começou uma investida diferente contra a igreja, e essa investida foi para parar a palavra de Deus, pois quando um povo permanece em trevas, a ignorância abunda e muitos são escravos de Satanás. E na época considerado por muitos historiadores como o período das trevas, a igreja ela não tinha mais acesso às escrituras, mas somente a grande elite como clérigos, sacerdotes, papas e pessoas de influência econômica como os reis e rainhas tinham acesso à Bíblia. E as pessoas sofreram pela falta da luz que é a lâmpada, que é a palavra de Deus. Mas Deus levantou homens corajosos para essa batalha, meus irmãos. E o William Tyndale, por exemplo, em 1536 foi morto pelos líderes católicos romanos por causa que ele traduziu a Bíblia para as pessoas da língua inglesa. Tyndale, ele sabia que leigos e pessoas que não tinham estudo
precisavam da palavra de Deus na sua língua. E em 1180 o Concílio da Igreja Católica proibiu qualquer tradução da Bíblia ou distribuição da mesma como uma ofensa capital passível de morte. E essa história se repete hoje quando a palavra de Deus é considerada crime no Afegão. E John Wycliffe foi excluído da Universidade de Oxford e considerado herege também pela Igreja Católica por causa da sua tradução da Vulgata Latina para inglês. Martinho Lutero se utilizou da invenção da imprensa por Gutenberg e traduziu a Bíblia para o povo alemão. Foi uma conquista enorme para a Europa e para a Igreja. E existem outros exemplos que já estão escritos nos livros da história da Igreja. E é importante eu ressaltar isso, meus irmãos, nesse contexto, porque aqui hoje no Brasil gozamos da liberdade religiosa. Podemos cultuar a Deus em casa, nos templos, temos inúmeras livrarias cristãs. A Igreja verdadeira, podemos dizer que em seu todo é próspera também. Temos inúmeras pregações bíblicas disponíveis no YouTube, temos Bíblia de estudo, comentários bíblicos, Bíblias no celular e gozamos muito de tudo isso que Deus nos proporcionou, meus irmãos. E não sofremos, por exemplo, nenhum tipo de perseguição violenta como em muitos países, igual no Afeganistão. E o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade, com todos esses recursos que Deus nos deu? Mesmo com todo esse recurso, o Brasil está afundado em seitas, falsas igrejas, falsos profetas, cristãos fracos com corações aprofundados no terreno e não no que é celestial. Aqui a ignorância reina, aqui os falsos mestres predominam, aqui a palavra não está sendo proibida, mas o coração da maioria das pessoas está fechada para a palavra de Deus. E também muitas pessoas no nosso país dizem que amam a Deus, mas rejeitam a palavra que o Espírito Santo inspirou e revelou, dando atenção a falsas profecias e visões de homens e mulheres que não são de Deus. Quem nunca viu os vídeos, por exemplo, dos chineses recebendo a Bíblia, chorando por receber a palavra de Deus? Que amor pela palavra, que amor pelas Escrituras, que amor pelo Espírito Santo que inspirou esse santo livro. E muitos no Brasil têm inúmeras Bíblias em casa e nunca leram a Bíblia inteira. E eu posso dizer, meus irmãos, como Charles Spurgeon, há pó suficiente sobre algumas de suas Bíblias que dá para escrever condenação com os dedos. Que vergonha, meus irmãos! Olhem para o que está acontecendo lá no Afeganistão. Olhem o que está acontecendo com os cristãos nesse exato momento. Eles podem perder a vida por causa da palavra de Deus. Então, meus irmãos, ouvintes, amem a palavra de Deus, porque esse livro foi escrito em sua grande maioria com sangue e traduzida por homens que deram a vida por isso. E eu gostaria de lembrar os irmãos que nos últimos dias de vida do apóstolo Paulo, antes dele ser decapitado, ele escreveu essas palavras ao seu discípulo e amado Timóteo: pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 9. Apesar das restrições do Talibã e do próprio Satanás, a palavra de Deus não está presa, meus irmãos. Ela nunca esteve. E o testemunho das Escrituras, da igreja, em meio a tantas perseguições, a palavra de Deus sempre triunfou e a palavra de Deus sempre vai triunfar.